Olá, seguidores e seguidoras do Razão de Aspecto. Estamos de volta para mais um Cinema em Tempos de Pandemia e hoje vamos falar do novo lançamento da Netflix, Power. O Power chegou no catálogo da Netflix no último dia 14 de agosto. É um filme de ação estrelado pelo Jamie Foxx e com a participação como coadjuvante do Joseph Gordon-Levitt. O filme tem como premissa a existência de uma pílula que dá superpoderes por 5 minutos para a pessoa que a ingere. Não tem como saber que poderes são esses, não tem como saber se vai funcionar e pode ter como efeito colateral a morte. E isso está acontecendo ali em New Orleans, que é um microcosmo onde o tráfico dessa droga está começando, né? E se as coisas funcionarem ali, pode se propagar pelo mundo. Então o Jamie Foxx, uma adolescente, e o Joseph Gordon-Levitt têm que formar em algum momento uma equipe para tentar derrubar os traficantes, certo? O Joseph Gordon-Levitt faz um policial, o Jamie Foxx faz um herói meio sombrio que está atrás dos traficantes porque sequestraram a filha dele, e a adolescente faz então uma traficante que trafica essas drogas para tentar sobreviver e pagar o tratamento médico da mãe. Bom, nada do que a gente viu aqui é muito criativo, certo? Mas ao mesmo tempo a execução é bem interessante, é bem inteligente. O filme, apesar de o roteiro seguir as batidas mais previsíveis possíveis, né, e muitos clichês, ele funciona. A maneira como eles tratam os poderes é criativa, principalmente porque os poderes que as pílulas dão são reproduções de capacidades que vários animais na natureza têm. Algumas cenas, né, de perseguição, você tem alguns criminosos, né, que estão usando a droga, e a polícia de New Orleans, portanto onde entra o Joseph Gordon-Levitt, está tentando pegar esses caras e tentando se equivaler para entender exatamente o que está acontecendo. E tem uma cena que é de um assalto a banco, principalmente, que ela não contribui muito assim para o desenvolvimento da história, mas ela é muito bonita, né? Aquele tipo de cena que eles colocam porque é cool, é legal, ela não acrescenta demais na história, mas o visual, a maneira como ela foi tratada, né, é muito legal, e principalmente por causa do poder, eu não vou dizer qual é, mas o poder que o ladrão está usando nesse minuto. E tem essa urgência dos 5 minutos, né? Então depois de 5 minutos o poder vai acabar, então tem que ser tudo feito muito rápido para que a polícia não te pegue ou para que você consiga enfrentar os seus inimigos. E apesar de ter uma premissa muito boa e uma execução divertida, Power fica um pouco na superficialidade, né? Ele não vai muito fundo nas questões éticas que estão envolvidas, ele não vai muito fundo na questão do tráfico, ele não desenvolve, né, o pano de fundo de crítica social. Propositalmente também não extrapola o ambiente de New Orleans. Por outro lado, tem ótimas cenas de ação, tem bons personagens. Eu acho que o Jamie Foxx está muito bem nesse filme. O Joseph Gordon-Levitt, eu acho que ficou com pouco tempo de tela, né? O personagem dele ficou um pouco deslocado. A adolescente, que é a protagonista, o nome tá aqui embaixo, tem também uma ótima atuação, né? Ela tem uma boa química com o Jamie Foxx, mas uma coisa que eu acho que prejudica um pouco é que claramente em algum momento do filme se vê que o orçamento do CGI não era suficiente. Não é algo assim que deixa o filme grotesco, que prejudique, mas a gente vê claramente que poderia ter sido muito melhor, né? Especialmente para alguns poderes, né, que eles tentam colocar no filme. Os vilões, o Rodrigo Santoro é um dos vilões, apesar dele ter poucas falas e não ter muito tempo de tela, mas tem um papel relevante. Mas eu acho que o personagem dele está muito caricato, né? Talvez seja o mais caricato do filme todo. E o vilão, né, o que seria o Big, que seria o grande vilão, é totalmente genérico. A maneira como a situação com ele é resolvida foi super fácil, uma mera inconveniência, como se diz nos pitch meetings aqui no canal do Ryan George, em inglês. E eu acho que isso prejudica um pouco. Mas não é muito diferente também do que a gente vê em praticamente todos os filmes de herói, nos filmes da Marvel, né? Quem era o grande vilão até aparecer o Thanos, né?
era o Loki, que era na verdade um anti-herói, não exatamente um vilão. Mas Power, principalmente pensando que é uma produção para streaming, lançada agora em tempo de pandemia, é uma boa alternativa de entretenimento. Você não sente o tempo passar, e mesmo que fosse um filme que fosse pro cinema, não é o tipo de filme que você assistir e você vai pensando, meu Deus, por que eu paguei para ver essa porcaria? É um bom entretenimento, então vai ficar com 3,5 estrelas de 5.